Saudações de paz a todos e todas, no nome de Jesus. Quero compartilhar com você hoje um pouco do que eu tenho vivido nos anos de 2018 e 2019 sucessivamente. O mundo está passando por essa crise de coronavírus e muitos de nós têm vivenciado a experiência do luto, a experiência da morte, né? Eu vivi essa experiência no ano de 2018. Em fevereiro, eu perdi um tio muito amado. No final do ano, no mês de dezembro, meu pai faleceu com o mesmo problema, infartou. E em dezembro de 2019, minha mãe também faleceu. E muitas pessoas ficam a questionar: nossa, como você está bem? Nossa, como você é forte. Nossa, como você suportou tudo isso. Nossa, você e seus irmãos são muito fortes. E eu não sei se elas dizem isso com a intenção de nos animar ou ser uma falsa aparência ou modéstia ou lisonja. Mas, na verdade, amados, muitas pessoas não entendem o verdadeiro sentimento que está no coração de um familiar que perde parentes tão próximos, tão amados e tão queridos. Não é que sejamos fortes, porque fortaleza alguma há em nós. Forte é o Deus a quem nós servimos, em quem confiamos, porque vou falar para você agora a minha experiência, as sensações que eu tive em todos esses momentos. É avassalador, por certas vezes desesperador. É como se estivesse arrancando o chão de nossos pés. E não é fácil. Eu perdi em pouco espaço de tempo pessoas base da minha família, né? Meu tio, que era um tio pai, o meu pai, minha mãe, e assim, uns 7 meses depois foi meu pai, depois um ano minha mãe, e isso tudo nos deixou assim: Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Mas sempre me vinha à mente o texto de Salmo 23, que o versículo 3, se eu não me engano, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Com meu pai e com meu tio foi muito rápido, foi questão de horas, eles morreram, infartaram. Mas a minha mãe, nós ainda tivemos que acompanhá-la, um período de enfermidade, depois um período de internação, 5 dias de internação, até que ela veio a óbito. Mas em todo esse período, o único texto que eu usava como oração era: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal, porque o Senhor está comigo. Pai, me faz lembrar que o Senhor está comigo. É difícil, amados. É difícil, amadas, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, mas o temor é muito presente. O salmista falava que, ainda que ele andasse pelo vale, ele não temeria mal algum, mas eu temi, eu tive medo, eu me senti só. Eu sentia desespero. Eu clamava por socorro nos corredores do hospital. Olhava para minha mãe naquele estado que ela se encontrava e eu clamava: Senhor, tem misericórdia de nós. Tu tens poder para levantar minha mãe dessa cama, tirá-la dessa situação, Senhor. Me socorra. A presença do Senhor era real em todos os momentos, amadas e amados. Eu não serei falsa a dizer a vocês que eu nunca senti a presença de Deus. Na verdade, eu acredito que eu nunca senti tanta presença de Deus como eu senti naqueles dias. Porque a presença do Senhor está conosco em todos os momentos, principalmente na dor. Nós não temos um Deus que não se comova com as nossas dores. Pelo contrário, nós temos um Deus que se compadece de nós, que tem misericórdia de nós, que nos carrega no colo. E eu me senti acolhida pelo Senhor, mas eu tive medo. Então, assim, na minha experiência com a vivência de morte, de luto, eu tive medo. Eu sabia que a presença do Senhor estava conosco. Eu orei, eu clamei.
Mas chegou um momento em que eu tive que dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. E quando eu orei assim, é como se o Senhor, eu senti, é a minha experiência, eu senti como se Deus estivesse me preparando naquela situação de dor, para que eu chegasse a esse momento de dizer, Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. E todo tempo eu peço ao Senhor que cure, assopra nas narinas, traz de volta o fôlego de vida, repreende o infarto, Senhor, repreende toda célula maligna no organismo. Porém, com tudo isso, seja feita a tua vontade. E quando eu clamei ao Senhor que fizesse a vontade dele, eu estava disposta para o sim de Deus e para o não de Deus. E poucas horas depois, poucos dias depois, minha mãe faleceu, poucas horas depois, meu pai faleceu, meu tio faleceu. Então quer dizer que a vontade de Deus é ruim? Não estou dizendo isso. A vontade de Deus é a melhor. Ele é soberano, ele sabe o que faz. Ainda que naquele momento a gente não entenda. E então o Senhor levou para si os meus pais. A questão é, como ficamos agora, né? Um pastor foi um amigo meu, muito querido. Ele chegou até mim e falou um texto de Tessalonicenses, que eu até anotei aqui para ler para vocês. 4:13, diz o seguinte: não quero que vocês sejam negligentes, tolos, e vivam como quem não tem esperança. Então, em tudo isso, em relação a aqueles que dormem, eu quero que vocês tenham esperança. Isso me acendeu algo que eu tinha deixado esquecer por conta do sofrimento. A dor naquele momento era tão grande que eu tinha me esquecido, amadas, de uma promessa linda que Jesus nos deixou, que foi a promessa do reencontro. Eu estava mergulhada na dor da separação, que tinha me esquecido da esperança maravilhosa do reencontro daqueles que dormem em Cristo, a esperança do nosso reencontro novamente. E aí essa palavra veio como flecha ao meu coração e eu comecei a dizer obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor preparou e levou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já preparou a nossa morada. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui como passageiros, e de passagem, como viajantes, mas a nossa morada verdadeira é nas mansões celestes. Eu não sei porque a gente se apega tanto à terra se nós não somos da terra, né? Mas é importante nós entendermos que o luto, ele passa por estágios. O primeiro estágio é a negação. Nós negamos que aquilo esteja acontecendo. Não é possível, não é real. Outros momentos entramos no período da revolta. O porquê isso? Por que comigo? Ou por que com os meus? Pra que isso, Deus? Mas não nos leva a lugar nenhum. Mas acontece. O terceiro estágio do luto é a depressão. Muitas pessoas entram num período em que, após enterrar o seu ente, o seu amigo, o seu ser querido, começa a entrar no estado de depressão, que é a tristeza profunda por conta do luto. E não quero dizer a você que você esteja errado em passar por isso. Jesus te entende. Ele também está com você nesse período, nesse momento. Mas aí vem a quarta fase. São fases e elas passam. É a fase da aceitação. De você entender que Deus fez o melhor e trazer na memória a palavra do Senhor que nos diz para termos esperança. Então, se é para termos esperança, eu não posso ficar presa nesse casulo da dor, culpando a Deus, dizendo que Deus é ruim, que Deus é perverso, que Deus é cruel. Porque no meu caso, por que Deus fez isso em curto espaço de tempo, de um para outro? São 3 na mesma família, em um espaço tão curto, Senhor. E depois, um ano e meio depois, foi uma tia muito querida. Enfim, se ficarmos presos nessa revolta, nós estaremos adoecendo. Mas quando nós nos rendemos à soberania e à aceitação de que o Senhor é soberano, Ele sabe o que faz, então nós começamos a respirar e ter um novo fôlego de vida, a entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, aceitar o que aconteceu, aceitar que nós estamos de passagem aqui. E João capítulo 11, verso 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Como esse texto me consolou, porque é como se tivesse aberto os meus olhos para ver e entender que é apenas um momento. Então, assim, aceitar a dor da separação como uma até breve e entender que eles foram para o lugar para o qual nós já estamos predestinados desde a criação do mundo. Eles foram para as mansões celestes, eles foram para a morada eterna, eles foram para a morada que Jesus preparou para nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Tem uma morada celeste preparada. E o único meio de adentrarmos a ela é através da morte ou então do arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Enquanto ele não vem buscar a sua igreja, nós só podemos adentrar as mansões celestes através da morte ou arrebatamento. Entendamos que Deus é soberano. Hoje eu estou bem, estou de pé. Existem dias em que a saudade aperta demais, muito, mas já não dói tanto, porque o Espírito Santo, aquele mesmo que faz a ferida, é aquele que cicatriza. O que isso quer dizer? Aquele que permite a dor, permite a tribulação, permite a angústia, ele mesmo é o que providencia o consolo e o conforto que nós necessitamos para continuarmos de pé, continuarmos em vitória, continuarmos descansando na bondade, na misericórdia do Senhor, que nos seguirão todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero que você seja consolado por esta palavra. Se você está passando por um momento de luto, quero lhe dizer que Jesus entende você. Ele não abandona você. Viva e se expresse tudo aquilo que você está vivendo mesmo. Não camufle nada. Tristeza, revolta, raiva, agonia. Mas calma, vai passar. O Senhor está contigo, Ele te entende. Até mesmo na morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou, mesmo sabendo da esperança da ressurreição, Ele chorou, porque humanamente Ele sentiu o que nós sentimos. Jesus te entende, Ele te consola, Ele te abraça e Ele tem um refrigério para todos nós, do Brasil, Honduras, New Jersey, Estados Unidos e todos os povos do mundo. Jesus, o amado das nossas almas, esperança nossa, Ele reina, Ele vive, Ele te entende, Ele é soberano, Ele está presente em nós e através de nós. Deus abençoe.